As infecções virais respiratórias são comuns em nosso meio, acometendo milhares de pessoas em todas as faixas etárias. Neste educativo, vamos abordar uma dessas infecções: o vírus sincicial respiratório, ou VSR, um dos maiores responsáveis por infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas. O vírus sincicial respiratório é um vírus de muita importância, particularmente em pediatria. Ele é um vírus responsável por quadros respiratórios e ele tem uma característica marcante. As manifestações clínicas, ou seja, a doença que ele provoca, uma vez que ele infecte uma criança, ela é tanto mais grave quanto menor a idade dessa criança. O vírus sincicial respiratório é mais um dos patógenos, dos vírus que circulam principalmente nessa época de outono e inverno, junto com tantos outros vírus que acometem toda a população, de criança, adolescente, adulto, idoso, enfim. É mais um agente infeccioso. O vírus sincicial é um patógeno conhecido há muito tempo na área da saúde. O vírus sincicial respiratório é um vírus que é conhecido há muito tempo, desde 1955, e ele tem exatamente isso, ele ataca as vias respiratórias. O VSR é conhecido da gente há décadas, mas era particularmente conhecido dos pediatras, causando esses quadros de bronquiolite, de pneumonias virais e tal. Inclusive, ele é uma preocupação tão grande a ponto de, depois do período neonatal, ser a principal causa de mortalidade. Nos Estados Unidos, a maior causa de internação em crianças é a bronquiolite, é o VSR. Então, isso era conhecido há muitas décadas já. Quase todas as crianças até os 2 anos vão ter contato com o VSR, o vírus sincicial respiratório. Para você ter uma ideia da prevalência desse vírus, aproximadamente 90% dos bebês, antes de completarem 2 anos de idade, já terão sido infectados pelo vírus sincicial respiratório. Quer dizer, é uma doença que praticamente acomete todos os bebês em algum momento da sua vida, e esse momento geralmente é já nos primeiros 2 anos de vida. Claro, quanto mais cedo a infecção, mais grave ela é, pelas características da imaturidade dos bebês. Entre estes que se infectam, entre esses que são expostos ao vírus sincicial respiratório, a gente sabe que uma boa porcentagem deles vai gerar quadros que vão motivar a necessidade de ir ao médico. Praticamente 1/4 desses casos. Aproximadamente, a gente tem aí mais ou menos os estudos mostrando que entre 1 a 2% de todos esses bebês que são infectados acabam resultando numa hospitalização. O vírus sincicial respiratório é considerado um sério problema de saúde pública. Estima-se de 66 a 199 mil mortes por ano em menores de 5 anos no mundo. Ele pode ser considerado um problema de saúde pública porque ele é uma causa de morbidade, ou seja, causa de hospitalizações e internações de recém-nascido e pessoas idosas, e também como causa de mortalidade. Então, sim, ele pode ser considerado um problema de saúde pública, como é considerado a Covid, como é considerado a influenza, no mesmo rol desses vírus. É enorme a carga da doença no que se refere aos atendimentos pediátricos. É a maior causa de visita a serviços de saúde no primeiro ano de vida. São as infecções respiratórias pelo vírus sincicial, responsável por uma enorme quantidade de casos de internação, de UTI pediátricas, mas a carga da doença não se restringe a esses episódios agudos da doença, que levam as famílias, as crianças ao serviço de emergência, mas principalmente ao seu impacto em longo prazo. As crianças infectadas pelo VSR acabam desenvolvendo o que nós chamamos de uma sibilância, ou um chiado recorrente. O bebê pega outros resfriados e volta a chiar, volta a ter cansaço, falta de ar, cronificando uma lesão inicial em mais da metade dessas crianças no primeiro ano de vida, que vai tendendo a reduzir com o passar dos anos. Uso de antibióticos secundários a essas visitas hospitalares, exames
feitos radiológicos ou exames laboratoriais fazem com que a doença, não só inicial, mas toda essa repercussão em longo prazo, traga uma enorme sobrecarga para o sistema de saúde, quer seja ele público, quer seja ele privado. Não é à toa que nos períodos de maior circulação do vírus, os prontos-socorros estão todos lotados, tanto dos hospitais públicos como privados. A transmissão do vírus sincicial respiratório VSR acontece por contato direto, por meio de contato com secreções ou gotículas da boca ou nariz de uma pessoa infectada, como ao beijar, apertar as mãos ou tocar. Contato indireto, por meio de superfícies e objetos contaminados, como maçanetas ou brinquedos, que podem ser tocados por uma pessoa infectada. Como todo vírus de transmissão respiratória, o contato se dá ao falar, ao tossir, ao espirrar, através de superfícies contaminadas. Então, as crianças ou os indivíduos que espirram, tossem, as gotículas que ficam em superfície, ou mesmo nas mãos, ao manusear uma criança, ao cuidar de um bebê, normalmente é assim que as crianças adquirem o vírus sincicial. Claro que outras formas de transmissão, através de alimentos ou de contato, são possíveis, mas a grande maioria dos casos, a transmissão é por via respiratória, de pessoa para pessoa ou através de superfícies contaminadas. O vírus sincicial respiratório tem sazonalidade mais determinada em algumas partes do mundo, com estações que duram cerca de 4 a 6 meses. A maior incidência de casos de infecção por VSR acontece nos meses de outono, inverno e início da primavera. Porém, também é possível que aconteçam surtos da doença em outras épocas do ano, principalmente em regiões de clima tropical, como o Brasil. Há uma sazonalidade. Então, vamos explicar o que é sazonalidade. Sazonalidade é o termo que nós usamos para expressar o comportamento de algumas infecções, respiratórias principalmente, não só respiratórias, mas principalmente. Então é aquela época do ano em que a gente sabe que as condições climáticas, de alguma forma, favorecem os mecanismos de transmissão do vírus. E, particularmente para o vírus sincicial respiratório, em países de clima temperado, no hemisfério norte, é bem conhecido essa sazonalidade. Eles circulam em períodos bem determinados, basicamente nos meses frios, né? Nos meses do inverno, do outono, onde a gente tem a sua prevalência. Aqui no nosso país, eu posso dizer que há também uma sazonalidade razoavelmente bem definida, mas as características do nosso clima fazem com que a gente tenha muitas vezes circulações deste vírus fora do período em que a gente espera que isso ocorra. Mas, de maneira geral, existe sim uma sazonalidade. Aqui na região sudeste ele costuma circular com maior prevalência no início do ano, a partir de fevereiro, março, atinge o seu pico geralmente em abril e depois tem uma tendência no segundo semestre, principalmente de diminuição. Mas a gente às vezes é surpreendido por circulações, vamos dizer, extemporâneas aí do vírus sincicial respiratório. Existem alguns grupos de risco para o VSR e suas complicações. Existem grupos de risco maior para a infecção mais grave, para a evolução grave da infecção pelo VSR. Então, dentre as crianças pequenas, abaixo de 5 anos, particularmente as menores de 2 anos, todas se infectam. E vale um alerta: o VSR é a principal causa de hospitalização entre crianças e acomete majoritariamente bebês saudáveis e a termo. Sem dúvida alguma, né? Apesar de nós conhecermos os fatores de risco, esses fatores de risco fazem parte de uma parcela pequena da população. E o vírus sincicial respiratório tem essa característica traiçoeira, porque ele provoca formas graves também em bebês que nasceram saudáveis, que nasceram sem nenhum fator de risco e que acabam, no final, sendo a grande maioria daqueles que hospitalizam e, infelizmente, daqueles que morrem também por vírus sincicial respiratório. Os bebês são os mais suscetíveis porque nos primeiros meses de vida ele não tem ainda o sistema imunológico completo, então eles, através da contaminação com essas viroses, eles desenvolvem a famosa bronquiolite que leva a quadros muito ruins e até pode levar à morte.
Vamos conhecer os principais sintomas que servem de alerta para a infecção pelo VSR e que podem surgir de 3 a 6 dias da contaminação. Acho que um ponto importante, né, como mensagem para quem está nos ouvindo, né, que tenha um filho que eventualmente tenha desenvolvido um quadro respiratório, situações que ele deve estar atento. Então, as manifestações clínicas associadas à infecção pelo vírus sincicial respiratório são muito diversas. Desde formas leves, às vezes só com uma coriza, que é o narizinho escorrendo, eventualmente até ausência de febre, tudo, até formas muito graves. Mas de maneira geral, principalmente no bebê pequeno, a bronquiolite é caracterizada por um início que é um início muito inespecífico, caracterizado por febre, coriza, espirros, tosse, mas isso vai evoluindo. A mãe vai percebendo que a criança vai ficando cansada para mamar, cansada para respirar, começa a utilizar musculaturas, principalmente na parte pulmonar, etc., que ela não está habituada a usar para poder respirar. Então a criança começa a ter faces de angústia, né? Muitas vezes começa a ficar roxinha nas extremidades, isso são sinais de alerta. Então a incapacidade de mamar, o cansaço extremo nas mamadas, a cianose, que é o nome que a gente usa para essas crianças que ficam, né, com a coloração dos lábios mais azulada, são situações de muita gravidade, de alerta. E essas situações pressupõem a necessidade de que essas crianças sejam avaliadas, né, num serviço médico. Então, os sintomas que serviram de alerta para eu perceber que a Gabi precisava de um cuidado foi a febre, ela começou a ter febre alta, junto com a febre um vômito diferenciado, então um vômito que era no esguicho, né, então que eu sabia que era um pouco diferente. E ela tinha também um padrão respiratório um pouco diferenciado. Eu percebia que na hora que ela respirava, ela puxava um pouco mais o ar e eu via no abdominal esse comprometimento, né? E também ela estava gemendo, né? Provavelmente pela dificuldade que ela estava em respirar. Vale reforçar os sintomas que servem de alerta para a infecção do VSR: congestão nasal, tosse, febre, dificuldade para respirar, irritabilidade, chiado no peito, diminuição do apetite. Ao perceber esses sintomas, é importante levar a criança imediatamente a um pronto atendimento. Em alguns casos, os sintomas do VSR, o vírus sincicial respiratório, podem ser confundidos com a gripe. Muitos outros vírus infectam as crianças nos primeiros anos de vida. É claro que o vírus influenza, a Covid-19, resfriados comuns, muitas vezes são de difícil discernimento entre um caso de VSR ou de outros vírus respiratórios. Mas os sintomas clássicos da bronquiolite o diferencia. Quase 80% dos casos de bronquiolite são devidos ao VSR. Os vírus respiratórios co-circulam nessa época de outono e inverno. Então não existe uma maneira que não seja com um teste específico de você jurar que é um vírus ou outro, mas chama mais atenção, quadro de início de febre alta, com dor no corpo, tal, lembra muito mais uma influenza do que um quadro de bronquiolite que não costuma nem dar febre alta, nem ser uma coisa tão aguda. Então alguns sintomas sugerem um vírus, você pensa mais numa coisa do que noutra, mas sem testagem você não tem como afirmar. Eu achei que poderia ser gripe, né, porque a febre, né, ou a gripe ou alguma dor de garganta, algo mais comum, né, porque eu nunca tinha ouvido falar, então achei que pudesse ser sim, porque se confunde. O que me deixou um pouco desconfortável foi esse vômito diferente, essa gemência, né, que eu nunca tinha ouvido falar que dava no sintoma de gripe, mas sim, são sintomas que se confundem. A evolução da infecção pelo vírus sincicial respiratório VSR pode variar de acordo com a idade e a condição de saúde do paciente, variando de casos leves até casos graves. Infelizmente, especialmente em países de baixa renda como o nosso, a mortalidade, a letalidade pela doença ainda é grande, diferente de países ricos, onde o serviço de saúde, o atendimento é muito mais adequado. Estima-se para cada morte hospitalar por vírus sincicial respiratório aconteça pelo menos uma outra morte em crianças que não tiveram sequer oportunidade de serem tratadas dentro do hospital. Mortes em domicílio, mortes em regiões distantes. No Brasil e em países pobres, concentram 90% dos casos fatais do vírus sincicial respiratório.
O VSR pode causar diversas infecções que levam a doenças respiratórias. Em crianças menores de 2 anos de idade, o VSR chega a ser responsável por até 40% das pneumonias e 75% dos quadros de bronquiolite. Basicamente, ele causa bronquiolite e pneumonias, né? Quadros de insuficiência respiratória. Otite, sinusite não são causadas por esse vírus. Excepcionalmente pode haver um caso ou outro de outro sintoma respiratório, mas basicamente essa infecção causa esses sintomas que a gente insiste, né, em bronquiolopatia, né, bronquiolite e pneumonia. E uma coisa importante, pode causar, depois que a criança tem a bronquiolite, um chiado quando diversos estímulos e novas infecções virais, ou pelo próprio VSR, ou por influenza, ou qualquer outro vírus, ele pode ter chiado e pode se tornar asmático. Isso aumenta a tendência na criança que sofre da bronquiolite, quer dizer, isso é um efeito de longo prazo. Agora, vamos entender o que é a bronquiolite causada pelo VSR, o vírus sincicial respiratório. Então, bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos, que o trato respiratório ele vai se subdividindo, é uma arvorezinha, né? Da traqueia se divide em 2 brônquios, esses brônquios têm ramificações que são os bronquíolos. Então, é uma porção mais distal do pulmão, né? Perto dos alvéolos, já chegando nos alvéolos pulmonares. Então, a bronquiolite é a inflamação já nessa região, e como a criança pequena tem uma caixa torácica menor, tem uma série de questões fisiológicas da criança e anatômicas que fazem com que ela tenha muito pouca resistência à inflamação nos bronquíolos. Ela não consegue ventilar adequadamente. Por isso que esse quadro causa chiado, desconforto respiratório na criança pequena, principalmente. Não, eu nunca tinha ouvido falar na bronquiolite e eu só tive acesso com a situação da minha filha. A bronquiolite pode trazer consequências graves para a saúde do bebê, inclusive levar ao óbito. A bronquiolite é uma patologia respiratória e que ela vai dificultar a transferência e a troca do oxigênio nos pulmões e vai induzir a doenças como pneumonia e assim, uma vez resolvida, pode levar a sequelas durante toda a vida, como asma, insuficiência respiratória. Então, a criança que às vezes não morre por bronquiolite pode ter sequelas durante toda a vida por essa infecção. A bronquiolite é uma causa relevante, infelizmente relevante, de morte em crianças nos primeiros anos de vida. Um dos principais fatores que contribuem para a mortalidade em menores de 5 anos de idade no mundo inteiro são as infecções respiratórias, né? E entre elas a bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório é protagonista, é uma das principais causas, né, em crianças abaixo de 5 anos de idade de uma maneira geral, principalmente no primeiro ano de vida. Em alguns casos, o bebê infectado pelo VSR pode ficar com sequelas que podem atrapalhar seu crescimento e desenvolvimento. Com certeza. Uma vez que qualquer infecção de vias respiratórias ou não, ela vai ter uma importância no crescimento e no desenvolvimento dessa criança, né? Então, você vê muitas vezes criança que não tem o seu desenvolvimento adequado em decorrência de uma pneumopatia, de uma asma, de uma bronquite, de uma doença respiratória que vai carregar durante toda a vida, né? A bronquiolite, sim, né? A Gabi teve um agravamento no quadro, então ela entrou, ela teve um dia de quarto, depois ela ficou 31 dias na UTI, então no 7º dia de UTI ela precisou ser entubada, porque ela não estava conseguindo, né? O pulmão estava bastante prejudicada, ela não estava conseguindo fazer a troca gasosa, né? E aí precisou entubar, ela teve 10 dias que ela ficou entubada. No 2º dia que ela estava entubada, ela teve uma parada, porque o vírus acabou comprometendo também o pulmão, né? Então ela teve uma pneumonia e depois ela teve uma parada. Então sim, teve um agravamento. E depois de todo esse período internada, ela sim ficou com uma sequela. Então hoje uma parte do pulmão dela é necrosado em função do agravamento da bronquiolite
e que a gente precisou fazer tratamento até poucos anos. O diagnóstico da bronquiolite é feito através de avaliação clínica e exames laboratoriais. O diagnóstico é clínico, né? Basicamente é clínico, um pediatra experiente, na criança eu estou falando, né? Um pediatra experiente, ele reconhece a doença, ela é uma doença clássica em pediatria. A causa da bronquiolite, que ela pressupõe diversos vírus respiratórios, pode ser buscada. Hoje existem estratégias muito sensíveis do ponto de vista de metodologia, específicas, ou seja, com muita acurácia, que são provas de biologia molecular, que identificam a causa da bronquiolite, que identificam o vírus associado a essa infecção. Mas o diagnóstico é basicamente clínico e raramente a gente vai ter que lançar mão de exames para suportar, vamos dizer, esse diagnóstico. Não existe tratamento específico para o VSR. Só é possível tratar os sintomas. Não existe tratamento para o VSR. Somente as medidas de suporte, tá? Hidratação, oxigenoterapia, manter as vias aéreas permeáveis e monitoramento. Mas não existe nenhum medicamento específico para tratar o VSR. Existem algumas formas de prevenção para o VSR através de hábitos de higiene e de imunização. Importante lembrar que as infecções respiratórias podem ser prevenidas com medidas simples, como lavagem de mãos, evitar acúmulo de visitas na maternidade ou no bebê muito pequeno, todos que estão sintomáticos usarem máscara, estar com a caderneta de vacinação em dia da criança e, obviamente, daqueles que cuidam desse bebê. A introdução mais tardia em creches, berçários, também protege o bebê dessas infecções precoces. O aleitamento materno é um estímulo fundamental na prevenção de qualquer doença e, claro, não expor essa criança à fumaça do cigarro, ao tabagismo, que é extremamente agressora para essas vias respiratórias. Esse conjunto de medidas associadas à vacinação materna trarão um grande benefício na prevenção das infecções pelo VSR na criança. Nós temos, como qualquer infecção respiratória que é transmitida de pessoa para pessoa através de contato íntimo, gotículas, tosse, nós temos as medidas farmacológicas e as medidas não farmacológicas. Vale reforçar as medidas de prevenção através de hábitos de higiene contra o VSR, o vírus sincicial respiratório. Evitar contato próximo com pessoas com sintomas gripais. Higienizar as mãos com frequência com água e sabão. Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Evitar tocar os olhos, nariz e boca. Limpar e desinfetar superfícies. Usar álcool em gel nas mãos antes e depois de entrar em contato com uma pessoa infectada. Evitar aglomerações em locais fechados. Manter distância de pessoas com sintomas de gripe e outros problemas respiratórios. Evitar visitas a bebês recém-nascidos. Ainda existe muito desconhecimento sobre o VSR e bronquiolite pela população. Eu acho que existe um desconhecimento sobre o vírus da bronquiolite. Algumas amigas que souberam o que eu passei me procuraram porque também recebiam e atrelam a bronquiolite, a bronquite, e são coisas diferentes. Então, sim, existe um desconhecimento, inclusive dos médicos. Então, só é conhecido esse vírus hoje dentro do hospital em situações dessa. Então, sim, ainda existe muito desconhecimento sobre a gravidade, o que pode causar, principalmente numa criança até 6 meses. Como vimos, o VSR, vírus sincicial respiratório, é um vírus de alta circulação e com um grande impacto na saúde de bebês. Para saber mais sobre o VSR, vírus sincicial respiratório, procure o núcleo de saúde de sua cidade e converse com seu médico. SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, www.sbp.com.br. SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, www.sbim.org.br. Febrasgo, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, www.febrasgo.org.br. A bronquiolite causada pelo VSR também impacta a vida familiar. Sim, nós tivemos um grande impacto, porque depois que a Gabi saiu com 6 meses e meio do hospital, então muitas recomendações, então ela teve que ter uma vida bastante restritiva, nós também, então,
porque ela não podia ficar exposta, principalmente em lugar onde tem muitas crianças, porque as crianças elas são as maiores carregadoras de vírus. Então a gente teve uma vida super restritiva, né? Então a Gabi, ela teve que ficar em casa por um bom tempo, né? Sem um convívio social. Ela teve que tomar muita medicação, então por muitas vezes ela apresentava um cenário de infecção, os médicos não esperavam, então entravam com antibióticos fortíssimos. Então sim, eu já cheguei a emendar com a Gabi antibiótico atrás de antibiótico, porque de fato ela não conseguia responder. Já fiquei tossindo com a Gabi mais de 26 horas, né? Então sim, trouxe muitos desafios para nós enquanto família, principalmente porque eu tinha uma mais velha, né, que também poderia ser um potencial de trazer vírus para nossa casa. Então foi realmente uma dificuldade aí, um desafio da gente conseguir tratar a Gabi da melhor maneira possível e ter um convívio tranquilo. Além dos cuidados contra o VSR, vírus sincicial respiratório, não podemos esquecer da importância da imunização para os bebês, principalmente nos primeiros anos de vida, porque protege contra várias doenças graves. As vacinas são um dos melhores instrumentos de prevenção de doenças nas crianças. Evitam diarreias, pneumonias, coqueluche, sarampo, paralisia infantil, meningites, doenças que no passado eram verdadeiros flagelos e jogavam nossa expectativa de vida muito aqui para baixo. Reduzimos a mortalidade infantil, aumentamos nossa expectativa de vida em até 30 anos, fruto de uma vacinação e controle das doenças nas crianças. Manter o calendário vacinal da criança em dia é um ato de amor, é proteger nossos filhos para um futuro melhor. O pediatra é um grande aliado na saúde de nossas crianças. E a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda uma quantidade mínima de consultas de acordo com a idade de cada paciente. Por exemplo, para bebês de 5 a 30 dias de vida, a recomendação é de 3 consultas mensais. Após um mês de vida, o ideal é uma vez por mês entre 2 e 6 meses. Aos 7 meses do bebê, os especialistas recomendam uma visita a cada 2 meses. São 3 mensagens importantes que eu queria deixar aqui para quem nos escuta hoje, que vem de um pediatra que está nessa área há muitas décadas. A primeira delas é a importância do pediatra no acompanhamento desses bebês quando nascem. Então é muito importante que quem está nos ouvindo saiba que ninguém melhor do que um profissional de saúde que é treinado para isso, que acompanha esses bebês. Então nada substitui a importância de um pediatra no acompanhamento dessas crianças. O aleitamento materno. O aleitamento materno tem provas inequívocas ao longo da história dos seus benefícios, do que ele agrega em termos de saúde para os bebês, diminui risco de infecções, melhora a capacidade cognitiva dessas crianças, o desenvolvimento do cérebro. Então nada substitui os benefícios do leite materno. E por último, não menos importante, lembrar da importância das imunizações, das vacinas, que eliminaram doenças, erradicaram doenças, controlaram doenças, diminuíram o ônus e a carga de doenças que outrora representavam risco de morte, de sequelas, de hospitalizações na nossa população. Então sempre é uma oportunidade de lembrar, né, a quem está nos ouvindo que essas são estratégias disponíveis, gratuitas e ao alcance de toda a população. E a gente não deve esquecer nunca da importância delas. Os cuidados na primeira infância são importantes para o desenvolvimento integral da criança, pois influenciam a sua saúde, bem-estar e aprendizagem ao longo da vida. E a prevenção contra o VSR e a bronquiolite devem fazer parte desses cuidados. Nossas crianças agradecem.